Paz, irmãos e irmãs, boa noite, na paz do Senhor Jesus, louvando a Deus, agradecendo a Deus por tudo, por esse dia lindo, maravilhoso, né? Nós só temos que louvar, agradecer, bendizer o Senhor. Obrigado, Pai, por esse momento, pela Tua presença, pelo Teu amor. Obrigado pelo alimento que colocou na nossa mesa, pelo ar que respiramos, pelo dom da vida, né? Hoje nós acabamos de vir do enterro. Peraí, deixa eu desligar aqui, gente. Como que recusa? Depois você liga. Acabamos de vir do Enterro do João, o esposo da Clemência, que a gente estava orando por ele, né? E a gente vê que momento de dor. E ali a gente vê que teve o último momento, não tem mais como, né? Fazer mais nada. Chegou o fim, acabou, pronto. Agora é só orar, né, Daílson? Paz, irmão. Pai Daílson, boa noite. Orar para a irmã Clemência, pedindo para que Deus dê força, para que Deus a proteja. É muito né? triste, né? A pessoa pensa Porque passa agora uma ela vida está sozinha, junto. né? 40 anos de casado. E hoje, infelizmente, né, foi o enterro do seu João. Tá bom? Então a gente vai entregando a Clemência na presença de Deus. Amém? Amém. Vou fazer uma oração pedindo que Deus possa confortar o coração, não só da irmã Clemência, mas quantas pessoas no mundo afora hoje desceram a sepultura. Verdade. Quantos enlutados, quantos pais, mães, filhos, esposas sofreram uma perca dessa na família. A gente não sabe, mas são muitas. Mas nós temos um Deus poderoso, que a palavra nos fala que Ele é o Deus Consolador. Fala que Ele guarda cada lágrima, cada gota no seu odre. Com Ele se preocupa com o justo, com aquele que o ama em espírito e verdade, aquele que Ele gosta. E é por isso que a gente prega a palavra de Jesus Cristo que Ele mandou a gente pregar. Ide pelo mundo afora, para nós pregarmos o pregar o Evangelho a toda criatura, e aquele que crê será salvo. Para isso que a gente crê. Falando da palavra de Deus, falando do amor e da misericórdia, falando da ressurreição, porque Cristo não está morto, Cristo vive no nosso meio. E é em nome de Jesus Cristo que a sua palavra fala para nós pedirmos as coisas ao Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus Cristo. Peçam ao meu Pai e Ele vos dará. Em nome de Jesus Cristo. Pastor Antônio. Pai do Senhor Jesus, meu querido pastor Toninho, eu chamo de Toninho, carinhosamente. Pastora Manda Janaína. Um abraço para a pastora Janaína. Para as meninas, né? Para a Gabriela, para a Duane. E aí, irmãos, a gente vai pedir para esse Jesus amado, querido, esse Jesus zeloso, cuidadoso. Eu estava meditando Pastor a palavra Nilson, do Senhor. Pastor Nilson. E Jesus que nos abençoa todos os dias, em todos os momentos. Se falar nisso, né? Hoje eu estava lá conversando, lá no cemitério, lá no velório, eu estava conversando com o pastor Nilson, né? E a gente estava falando do como que a gente tem que entrar para louvar o Senhor, sabe? Para entregar o nosso coração em louvor, adoração. Porque... Tem uma música que fala assim: quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Presta atenção nessas palavras que eu falei. Jesus, eu quero entrar no santuário para te louvar. Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar. Ó, dai-me mãos limpas e um coração puro,
arranca a vaidade, me ensina a amar. Mais de 40 anos eu sei essa música. E olha, gente, estava vendo domingo, É isso que precisa. Estava vendo domingo, o culto de manhã de domingo, eu estava vendo a filha do pastor Antônio, a Gabriela, ela estava louvando. E o louvor dela chegou aqui em casa, encheu a nossa casa da presença. Porque a gente sentiu que realmente ela estava em adoração ali na presença do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, é isso que a gente tem que viver. Viver verdadeiramente, porque não adianta a gente gastar nosso tempo fingindo ser o que a gente não é, fingindo que está adorando, fingindo que está... Sabe assim, não adianta. Tem que entrar verdadeiramente com todo o nosso ser, com toda a nossa adoração, porque esse Deus é lindo e maravilhoso. E Ele fez tanto por nós, tanto por nós. E quando nós entramos no culto, né, no final de semana para adorá-lo, as bênçãos vêm sem a gente não precisa pedir. Ele derrama as bênçãos sobre as nossas vidas. Ele abençoa a nossa vida, porque Ele conhece o coração que entrou ali para adorar o Senhor. Não é o coração que vai ali só para pedir, sabe? Me dá isso, me dá aquilo, me dá... E quantas pessoas vão só para pedir, quando não conseguem, deixam de estar na presença do Deus Todo-Poderoso. Realmente, irmãos, dai-nos, Senhor, mão limpas, coração puro, tira a vaidade. Você sabia que as palavras do Evangelho perdoam pecados? Você sabia que a palavra do Evangelho sara, cura, liberta e transforma? Verdade. Edna, paz, irmã. Senhor, dai-nos o nosso coração, o Teu Espírito Santo, para que nós possamos receber a Sua palavra com sabedoria do alto. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. E essas palavras venham se tornar sementes nutridas pelo Seu Espírito Santo e dão muitos frutos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome aleluia, de Jesus. aleluia, Amém? aleluia, aleluia. Amém. Irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 6. Eu sei desde criança essa palavra, mas presta atenção. A primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus vai falar assim para nós, ó, depois disto... A Célia lê. Depois disto, partiu Jesus para outra banda do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, vinha ter com eles e disse a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Olha aí, aleluia. Amém. Irmão, paz. A minha mãe, pai dos pais, Deus abençoe. Presta atenção numa coisa que eu vou falar para vocês. Deus experimenta a gente. Jesus experimentou. Felipe, onde nós vamos comprar pão para dar para sua turma? Dá uma olhada quanta gente, 5.000. Eu acho que lotado. Felipe assustou. Ele já sabia o que ele ia fazer, mas aqui a palavra vai falar, mas dizia isto para o experimentar, porque Jesus bem sabia já o que havia de fazer. Deus, ele nos experimenta. Às vezes, irmãos, ele quer que a gente se pergunte para ele, se renda a ele. Vamos pegar um exemplo aqui. Davi, numa certa ocasião, Davi chegou e falou assim: ai, Senhor, o que eu faço? Foi consultar Deus, como ele sempre fazia. Deus falou: fica aqui em cima que eu vou entregar eles na tua mão. Ele ficou e Deus deu uma grande vitória, um grande livramento. Na outra batalha, Davi podia falar: é para ficar aqui em cima que Deus vai libertar, né? Ele mandou da outra vez. Não, ele perguntou de novo. Deus falou: agora você desce. Você está entendendo? Pergunta para Deus. Ele experimenta a gente.
Se ele falava, vou ficar aqui em cima igual da outra vez, ele ia perder. Então, pergunta para Deus. Em outra ocasião, irmãos, fizeram uma conexão, vou chamar de conexão, se eu lembrar outra palavra melhor na hora eu vou falar. Para eles irem a uma guerra, aí foi o rei Acabe, aí chamou mais 2, e aí chamou o outro lá, e ninguém perguntou para Deus se podia ir, se não podia. Simplesmente juntaram boiada, cavalo, mula, tropa, soldados dos 4 reinos e marcharam. E quando acabou, ninguém perguntou para Deus. Quando acabou, quando eles estavam no meio do deserto, acabou a água. E os animais, e eles, e os exércitos, como que ia beber? Se volta, morre de sede. Se continua, morre de sede. Aí eles lembraram do profeta. Então, irmão, Deus, Ele experimenta as pessoas. Ele nos experimenta. Aonde nós vamos comprar pão? Jesus perguntando para eles. E agora? Continua. Felipe respondeu-lhe, mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe, 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles torne um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? Olha isso. Senhor, nem 200 dinheiro, eu não sei quanto que é na época 200 dinheiro. Dá para comprar pão para 5.000 pessoas, mas vamos pensar aqui, esse pãozinho que a gente compra pequenininho de 50 gramas. Tinha que comprar 5.000 peixes, não ia nem ter. Uma padaria ou alguém que fizesse tanto pão assim. E eles não tinham nada. Dona Ana, Pai do Senhor. Eva, Pai do Senhor. Quem mais? Edna, não falei. Pastor Nilson, não falei. Pai do Senhor Jesus, né? Antônio. Então, irmãos, Senhor, nem 200 dinheiro não bastarão. Para que cada um deles come pouco. Não dá. E havia só... E aqui tem um rapaz aqui, Senhor. 5 pães. 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Essa pergunta vai falar uma coisa assim, ó. Para nós pode ser nada. É na mão do nosso Deus. Mas na mão do nosso Deus, irmãos, 5 pães e 2 peixinhos. Para nós é um nada. Mas na mão do nosso Jesus falou assim, ó, manda eles assentarem. Devia ser bem cedinho, porque olha aqui, havia muita relva naquele lugar. Sabe, um sereno, grama molhadinha, mas manda sentar. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Irmão, 5 peixinhos? Não, 5 pão, 2 peixinhos. Então tinha bastante discípulo, não dava nem para pegar um para cada um, para distribuir, porque tem uma outra palavra que Jesus mandou ele sentar em grupos de 5.000 pessoas, devia ter 100 rodinhas ali. Gente, vai distribuindo comida, e aí a comida não acabava, Célio. Irmãos, coloca o pouco que você tem na mão do Senhor. E eles foram igualmente também, os peixes também, né? Para nós é nada. Para nós é nada. O que é isso para tanta gente? Mas nem eles acreditaram. O que será? O que eu vou fazer com isso? É nada. Isso aí é um nada. E eles, enquanto eles estavam saciados, comeram à vontade. Porque quando a gente está saciado, a gente não quer mais comer. Chega, a gente tá bom, já comeu bastante. Já comi 30 quibes, 40 coxinhas e não para de comer. Aconteceu isso com um amigo meu. Ele falou assim, um dia, ele falou, eu vou te contar uma coisa que você vai ficar impressionado de ver, mas a minha mulher é testemunha, ela ficou ouvindo, ela falou, verdade. Chegou um pessoal da igreja dele para comer. Ele falou, eu convidei meia dúzia, chegou um ônibus inteiro,
Minha mulher tinha feito 2 frangos. Falei, gente, 2 frangos, meu Deus. Ele Não falou, vai fui dar, num né? quartinho lá, chorei de vergonha. Falei, gente, não vai dar essa comida, o que eu vou fazer? E foi descendo gente, entrando, Pai do Senhor, Pai do Senhor. E entrando gente, ele falou, juro, Elcio, que eu fiz. Sabe Não o que eu fiz? jura. Dobrei o Ele é crente, joelho. ele não jura. Dobrei o joelho Ah, bom. no chão. Pedi para Deus, Senhor, o Senhor multiplicou os pães, os peixes, multiplica, não deixa eu passar vergonha. Ele falou, eu olhava, já tinha gente comendo e repetindo. Ele falou, gente, o cara come demais, está repetindo. Sério, isso é uma agonia. Ele falou, você acredita que sobrou comida? Todo mundo comeu. Eu acredito. Sobrou comida. Tudo que a Amanhã gente botou põe mais na- arroz lá para fazer e tudo, e foi caldinho, e foi pondo, foi comendo, sobrou comida. Ele falou, eu não consigo compreender o que aconteceu lá em casa até hoje. Por quê? Porque ele Orou, colocou na mão do Senhor Deus Todo-Poderoso. E é isso que o Senhor faz, né? O Senhor, quando a gente coloca na mão dele as nossas dificuldades, Agora o milagre nossa completo, vida, Célia, né? o milagre completo, a palavra vai falar aqui no versículo 12 o seguinte. É que ainda sobrou cestos. E quando todos estavam saciados, disse aos discípulos, recolhei os pedaços que sobraram 12 para que cestos. nada se perca. E eles recolheram-nos, pois encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada É que Deus, sobraram, Edna. do que sobraram do que eles haviam comido. E vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus, olha aqui, é o profeta que devia vir ao mundo, mas o povo, irmão, povo é povo, né? Jesus, sabendo que eles haviam de vir e arrebatar ele e fazer ele virar um rei, não vinha pegar Jesus, jogar para cima, rei, Jesus é nosso rei. E ele não queria isso, ele não queria nem falar essas coisas que ele estava fazendo. Jesus sabia, Jesus tornou a retirar-se e ele só para o monte. Jesus não queria esse tipo de coisa, de aclamação. Nunca quis. Tem uma passagem antes da Páscoa, quando Jesus foi, Jesus chegou... Espera aí, antes que eu perca o raciocínio Sim. aqui. Quando aquele povo foi atrás de Jesus, eles não foram por causa do pão. A palavra está falando por causa que eles ouviram falar que ele estava curando muito. Eles foram por Jesus. Eles não foram pensando em ganhar o pão e comida, em alimento, né? Eles foram atrás de Jesus pelo que ele era, pelo Jesus que cura, que salva, que liberta, né? É isso que acontece, irmãos. Tem uma palavra, Dá sério? licença só um pouquinho? Sim. É isso que hoje a palavra está falando assim, ó. Vai adorar o Senhor, adora o Senhor. Adore a Ele. Entra na presença dEle, fica lá. E aquele pouquinho que você tem, o Senhor, Ele multiplica sem você até sem pedir. Ninguém ali pediu pão. Ninguém ali pediu pão. Mas Ele reconheceu a necessidade daqueles que estavam ali. E quando a gente entra num culto para adorar Ele, entra na presença dEle, com todo o nosso coração, todo o nosso ser, já agradecendo ao Senhor, porque Ele já fez por nós um dia lá naquela cruz. As outras coisas vai acontecendo naturalmente na nossa vida. Não é por interesse que a gente vai até Ele, a gente vai para agradecer, em louvor, em agradecimento, porque o que Ele já fez por nós é muito, irmãos. Aleluia, Deus. Ele deu a vida por cada um de nós. Hoje nós temos vida eterna porque um dia Ele olhou com misericórdia para cada um de nós. E aquele povo, eu creio que estava seguindo Ele pelas bênçãos que Ele estava derramando, não pelo bem material, não pela fome. Mas Jesus olhou aquele povo lá e falou assim, andando atrás de mim, e eu vou sustentar eles.
Tem uma palavra que o apóstolo fala, Senhor, manda logo eles embora, porque a coisa está ficando feia, está ficando de tarde. Jesus falava, não é certo, eles andaram tanto tempo, não tem o que comer, eles vão desfalecer no caminho de volta para casa. Em outro evangelho, a mesma palavra. Jesus providenciou para eles alimento. Teve duas multiplicações de pães e peixes, né? Fora as pescas milagrosas, que também foram 2. Jesus, verdadeiramente, eles acreditavam que esse é o que devia vir ao mundo. Mas é que a Aracacélia começou o raciocínio dela. É que eu falo, o Espírito Santo vai falando aqui. Jesus não queria chamar a atenção para si, não queria que os outros fizessem ele rei de nada, não queria, ele sabia o que ele havia de fazer e ele foi fazendo até chegar o momento. Tantas vezes fala, ainda não chegou a minha hora, calma. E teve uma ocasião que eles puseram um burrinho. Ninguém nunca tinha montado nele. E eles estenderam as suas vestes e as palmas e a turma para Jesus. Vendo aquela multidão, Jesus entrando lá. Eles receberam Jesus com aplauso. Jesus chorou naquele momento. Ele não queria nada disso. Ele chorou porque ele falava, se vocês soubessem. Se vocês soubessem. Porque ele, como Deus, ele sabia. E daí a 70 anos, todo aquele lugar foi arrebentado. Foram mortos, massacrados por Tito. E ele e o templo destruído. E Jesus sabia que ia acontecer. Por isso que ele chorou naquele momento. Ele falou, se vocês soubessem. Portanto, essa palavra aqui, irmãos, a gente vai ficar nesses pontos aqui que eu falei, né? Jesus não queria nada para si, nem aplauso, nem nunca quis, nem nunca, não sou rei de nada. Podia falar, sou rei sim, foi Deus que me mandou, e se eu quiser eu faço assim, você te fulmino. Claro que fulminava, mas ele não quis. Olha, eu fico muito vendo, pelo contrário. Eu fico vendo como Jesus era lindo, né? Eu falo assim, como Jesus era lindo. E como ele era calmo. Eu fico vendo ele fala assim, manda ele sentar na relva, senta ali, acalma. Sabe? Ele fala assim para nós, acalma o seu coração. Espera, fica quietinho aí que vai vir a provisão. Eu vou te alimentar. Sabe? Eu sinto assim, hoje ele falando para mim, falando para você, que nós que somos muito ansiosos, né? Hoje nós estávamos falando dos pastores que são mais calmos, né? Nós estávamos falando do pastor Marildo, né? Nós estávamos falando do marido da Carol, que eles são, sabe assim, eles esperam em Deus as coisas acontecerem. Aleluia. E aqui Jesus falou assim, assenta-se, pois, homens em número de quase 5.000, e assentou ali, todos ali. E Marinês Teles, a minha prima lá de São Carlos. Ele alimentou Pai a Senhor. todos, né? A paz, Marinês, ele alimentou a todos nós. Aleluia. E quem que está aqui do lado, que eu não sei? A Marinês, né? Não, mas a Marinês, a minha mãe, a Eva, a Edna, aí fica as fotografias mudando, pulando, conforme vai entrando. Eu acho que é a Cida, ou o marido dela, Dona Ana, a Edna, e quem mais? E a Marinês, Pai do Senhor. Amém. Irmãos, então, esse Jesus, o Jesus que nós apresentamos não para vocês, que nós apresentamos para o mundo, é um Jesus vivo, ressuscitado. Jesus que realiza obras, que cuida dos seus, cuida de nós, que alimenta, fortalece, né? Tem um zelo pelo ser humano, já derramou seu sangue, já foi lá, já pagou um preço por cada um de nós. Pai do Senhor, boa noite, Maria, graças a Deus. E nós precisamos de compreender isso, por isso que a gente tem que pregar o evangelho, simplesmente assim. Não precisa de ficar inventando moda, o evangelho é simples.
é o amor e o zelo que Jesus tem por cada um de nós. Chegou uma época, irmãos, que Jesus falou, bom, meu ministério começou agora, com 30 anos, e com 3 anos e uns meses, Jesus deu para aqueles homens, escolheu 12, tinha muitos seguidores de Jesus, de repente foi saindo, porque achou muito duro, e ficaram apenas os 12 com ele. Os escolhidos, os melhores, os homens que fundaram o cristianismo a preço de sangue. Todos eles, menos João, derramaram o seu sangue por Jesus Cristo e pelo Evangelho. Todos eles. E que a gente possa ser como um deles. Nós não precisamos derramar nosso sangue. Não, Ele derramou por nós. Jesus já derramou o sangue dele por nós. E é isso que eles tentaram fazer desde o começo. Por isso foram mortos. E hoje nós precisamos de pregar a palavra de Deus. Que quando chegou no momento que Jesus já fez para eles, como se fosse uma faculdade, nesses 3 anos e pouco, falou, agora está chegando a minha hora. Pedro falou, não, ninguém vai encostar a mão no Senhor, não. Se vir aqui, eu ó, decepo a orelha dele com a espada. E fez, né? Jesus falou, não, Pedro, é porque precisa. Foi explicando. Mesmo assim, quando Jesus morreu, Pedro ficou tão desesperado, voltou a pescar, ainda não compreendeu. Que era necessário ele... Que era necessário. E aí, o que aconteceu? Jesus apareceu de novo para eles. Filho, aí eu acho tão bonito isso. Vocês têm alguma coisa para comer? Não pegamos nada. Já pulou da palavra, né? Não, já pulei. Não, é que eu fico... Já está indo para outra banda. Fica bonito. Não, chamando filhos. Já saiu do campo. Sabe aquele amor, aquele zelo? Vocês ainda não compreenderam, é que eu estou falando do zelo que ele tinha por eles. Ele falou, vou lá, eu vou mostrar. O cara falou, é ele. Será? É ele? É. Conheço, ninguém fala mais desse jeito com a gente, não. Já vestiu uma roupa porque ele estava pelado, já pulou na água, já saiu nadando, disse que era quase 100 metros, parecia tinha um motorzinho no pé. Chegou lá, ele já tinha pescado 153 grandes peixes. Eu sei. Jesus já estava com peixe assado, eu fico imaginando aquele peixinho saindo fumaça, roliço desse tamanho assim, ó. Vim de jantar. E eles não falaram, será que é ele? Será que é? Ou sabe assim? Falou que eles ficaram tudo assim, só eles consigo mesmo. E era ele. Né, sério? E é esse que fala com você todo dia, através da palavra, através do Evangelho. Eu estou vivo no seu meio. É ele que nos alimenta, né, irmãos? Eu alimento para vocês. Hoje. Eu dei a minha vida e continuo dando. Eu dei meu espírito para estar convosco até os confins do mundo, até a eternidade, a palavra vai falar. E é isso que a gente tem que crer. Nisso que a gente tem que crer. Simplesmente isso. Né? Não duvidar. Apenas creia. Isso é impossível, é só Deus. É só Deus. É só Ele mesmo. Ele pode todas as coisas. Né? Ele pode. Você fala assim, não, mas eu só tenho isso. Não dá para nada. Aqui deu. O que é nada para tantos? 5 pão e 2 peixinhos para 5.000 pessoas. O que é isso? Pedro falou que tem um rapaz. O que é isso para tantos? Pedro falou. Verdade. Gente, eu só tenho dinheiro. Esse mês não dá nem para pagar o aluguel. Vou comprar comida com o quê? Fica esperando. Você vai ver com o que vai comprar. Você vai comprar. Faz tudo que você tiver que fazer para você ver. Vai dar. Do meu jeito dá. Jesus confia, fala. Né, no Senhor. Confia no Senhor. Espera nele. E Ele vai providenciar na sua vida. Né? E não esquece que Deus experimenta a gente. Viu?
A palavra está falando aqui. Jesus chegou para Felipe e falou: Felipe, onde nós vamos comprar pão para tanta gente comer? Felipe falou: é mesmo, né, senhor? Aonde? Nem 200 dinheiro não vai dar. Se a gente tivesse, mas a gente não tem. Então Jesus estava experimentando, ele já sabia o que ele ia fazer. Amém? E ele sabe também o que vai fazer na nossa vida. Às vezes ele só Sabe de tudo. tá vendo até onde vai a nossa reação, até quanto que a gente fica na presença dele, né? Ali firme, passando as... De repente esse rapazinho que tinha... Tem uns perrengues na vida que a gente passa, mas que a gente continua na frente, ali na presença dele. E ele vem em nosso auxílio, vem nos ajudar, né? E uma coisa que é muito bonita aqui, tá falando, tem um rapaz aqui, uma pessoa um dia falou assim, mas ele era precavido. Às vezes ele veio de longe e fala: gente, eu vou andar tão longe, eu já vou me prevenir, eu já vou levar uma comidinha, porque aqui ensina também a partilha. O menino deu os peixes, né? Aqui ensina uma grande lição para nós, uma partilha. Ele fala: não, vou dar tudo, vou comer o que depois? Vai acabar. Mas ele deu. Olha quanta gente que tem, mas ele deu. Já pensou? Que coisa bonita. Ensina a partilha para nós. Amém? Então vamos ficar com essa palavra hoje e crendo na providência do nosso Deus Todo-Poderoso, crendo, colocando tudo na mão dele, todas as dificuldades, nosso trabalho. Louvando, agradecendo. Agradecendo, né? Principalmente agradecendo. Senhor, eu só tenho 2. Domingo eu queria ficar aqui em casa, né? E não queria que eu fosse no culto, de jeito nenhum. Ô vó, por que você tem que ir no culto todo domingo? Eu falei: por quê? Eu falei: Hugo, presta atenção aqui na vovó. Você comeu hoje? Comi. Falei: sabe quem que deu? Papai do céu. Você tá vestido, você tá feliz, você fez isso. Fui falando tudo pra ele. Você tá respirando? Tô. Papai do céu permitiu. E fui falando tudo pra ele. Aí ele: vó, tem que ir mesmo, viu, vó? Tchau, vou lá pra casa. Aí foi pra casa. O pai dele ia no culto, ia levar ele, eu não sei por que não levou. Eu ia, pensei de ir, depois não deu tempo. Né? E eu expliquei pro Hugo que a gente tem que ir pro culto, não para pedir as coisas. É ser grato, né, Célia? Eu acho mas que é ser grato por tudo que ele já fez por nós um dia, né? E continua fazendo, né, meus irmãos? Então, louvando a Deus, agradecendo a Deus por tudo. Obrigado, Pai. Aleluia, te louvamos, aleluia. te agradecemos, te bendecemos. Amém? Glória Amém? E vamos orar, né, irmãos? Hoje eu quero entregar a irmã Clemência. Acabou de ser o enterro do esposo dela. E estamos aqui, né? Entregando toda a família da Clemência na mão de Deus Todo-Poderoso. Que Deus venha fortalecer ela, porque a gente sabe que agora vai vir uma semana tão difícil para ela. Mas Deus esteja, assim, fortalecendo ela com a mão poderosa sobre ela, sobre os filhos, sobre a nora, sobre o neto, né? Que Deus abençoe. Quero entregar a irmã Renata, que fez a cirurgia também. Graças a Deus está passando bem. Que tenha uma ótima recuperação. A Ângela, hoje eu vi minha irmã Ângela, uma que a gente ora por ela também. E orando pela Ângela, pela Lourdinha, a tia da Teia. Para Ana Maria, cirurgia do intestino. Para Joelma, quimioterapia lá de Tirapuã. Para Letícia, um tumor no útero. Irmãos, pelo Fabiano, pelo Hugo, pela Giovana e todos os nomes que estão aqui, pedindo para que Deus possa tocar cada um, né, curando, libertando cada um. Olha, é muito nome, e a gente vai entregar tudo na presença Aleluia. de Deus Todo-Poderoso, pedindo assim: Senhor, a Cida, lá da nossa igreja também, que ela tá grávida e tá com uma anemia, e a gente vai entregar na Cida. Eu falei: Cida, entrega pro Senhor, né? Vai ser curado em nome de Jesus, tá bom? O Hugo também tá com anemia, e a gente vai orando, né? Pedindo que Deus possa tocar, curar e libertar. tem que comer bastante couve e carne, né? Amém. Couve e carne, repolho, couve e carne. Amém. Eles vão dar remédio, eu acho. Ou então, sulfato ferroso, esses remédios assim que tem ferro, porque anemia é isso. Então, Amém? Então, irmãos, é isso a palavra, né? Que palavra bonita, né?
a gente tem que aprender uma coisa. Nosso Jesus, ele é simples. Ele era muito objetivo. As palavras deles eram palavras impactantes, assim, a parábola para ensinar. Falava a linguagem do povo. E ele falava sempre com amor, Linguagem né? do povo, sempre com amor. O reino do céu é como. Agora, uma coisa muito mais importante, mas muito importante, como diz o pastor Mauro. Jesus falou mais do inferno do que do céu. E por que ele falou? Para a gente tomar cuidado. Toma cuidado. Para a gente ficar guardado. Para a gente não se perder, para a gente não se corromper. Enquanto a gente está vivo, a gente tem tempo de escolher entre o céu e o inferno, né? Então, eu queria escolher o céu, né, Senhor? Misericórdia. Dê força, sabedoria, né? Ilumine o nosso caminho. Você já sabe a história da escolha, né? Quer que eu conte ou preciso? Se os irmãos quiserem ficar aí para ouvir ainda. Nós tínhamos um rapaz e ele chegou no céu, morreu, é história, viu? Não é Bíblia. E o anjo falou para ele: eu tenho o dever de te mostrar o céu e o inferno, você tem o direito de escolher para onde você quer ir. Ele falou: ah, é? O anjo falou: eu vou te escolher. Aí disse que a hora que chegou lá no inferno, o anjo desceu no elevador lá, chegou lá no inferno, é uma beleza. Eita, mas estava uma maravilha. Uma festa. Bebida de todo jeito. Os amigos dele estavam tudo lá. Mulherada, bebida, jogo. Ele jogando tudo quanto é tipo de jogo. Ele falou: tá uma beleza. Ele falou: nossa, que bom. Nossa, eu não sabia que era. Os outros falam que é ruim, mas isso aqui é bom. Eu vou querer ficar aqui. O anjo falou: não, peraí. Eu tenho que te mostrar os dois. Fica aqui um pouquinho. Depois você sobe, vai ver lá, você vai ver. Você tem que ver, depois você vai escolher. Você não pode só escolhendo assim. Por quê? Porque é um caminho sem volta. Se você escolher ficar aqui, você vai ficar aqui. Se você escolher não tem volta. Aí ele falou: ah, então tá. Aí ficou lá, foi uma beleza. Aí passou a noite toda, foi uma maravilha. Aí no outro dia foi pro céu. Aí no outro dia pegou o elevadorzinho, o cara falou assim, o anjo falou assim: já sabe o caminho. Aperta ali, sobe. Chegou lá, deu uma voltinha, o anjo falou: ó, dá uma volta aí pra você ver como é que é. Ele falou: gostoso aqui, rapaz, fresquinho, bonito, olha, rapaz, que beleza, quietinho, né? Ó, eu acho que eu vou ficar lá embaixo, meus amigos tá tudo lá. O anjo falou: ó, cuidado, não tem volta. Eu já te falei: meus amigos tá tudo lá, eu vou para lá. Escolheu, tá escolhido, cuidado. Não, eu vou. Sabe por quê? Uma beleza, foi festa, eu gosto de uma bebidinha, lá tem. Aqui é bem parado, eu sou agitado. O anjo falou: então tá bom. Escolheu, você já sabe o caminho. Ele entrou nesse elevador, apertou o terra e vazou para braquear abaixo. Chegou lá no inferno, na hora que abriu a porta, os que já veio sabe aquele mormaço quente, o negócio já mudou de figura. Ele falou: ué, será que eu apertei o botão certo? Aí o cara falou: tá certo sim, pula para dentro. E já mandou uma espetada nele. Anda, larga de moleza. Ele falou: rapaz, é eu, tava aqui ontem, velho, que é isso? Você não tá me conhecendo não? Aí o diabo falou para ele assim: você ficou aqui ontem? Não, mas ontem vocês me trataram bem. Ontem nós estávamos em campanha. Gente, vocês ficaram até agora. Ontem estávamos em campanha. Já ganhou? Tchau, agora não tem mais volta. É isso, irmão. É aquela beleza do momento. O inimigo, o Satanás, ele oferece coisas boas, irmão, para ganhar as almas. Uma beleza. Ele oferece só prato cheio de droga, cheio de álcool. Então cheio cuidado com as campanhas, viu? Ó. De mulheres, cheio de coisa, né? Pra quê? Pra ganhar a tua alma. Só que depois você tá ferrado. Ontem nós estávamos em campanha. Na campanha é tudo, aquela maravilha, beleza. Aí quando passa depois... Satanás faz bem isso mesmo, sabia? Tá bom? Então cuidado. Te oferece pratos, manjares deliciosos. Vamos fazer a oração final? Aleluia. Amém. Senhor, Deus e Pai, em nome de Jesus, nós possamos... em nome de Jesus, nós estamos aqui hoje te louvando e agradecendo por todas as coisas que o Senhor faz para nós, principalmente pela sua palavra, pelo seu amor,
pelo carinho com que o Senhor nos dedicou o Evangelho através do seu Espírito Santo para que nós aprendêssemos com eles. A caminhar, Senhor. Caminhada, o caminho que nós devemos seguir. E é por isso que a gente louva, te bendiga o seu nome, né? Por isso que a gente fala do seu amor, da sua misericórdia, principalmente agradecendo pelo sangue derramado, porque o Senhor nos resgatou. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o seu nome, porque o Senhor é poderoso na nossa vida. Nós te louvamos e bendizemos. Nós repreendemos todo o mal, tudo que assola. Que o Senhor proteja nossos irmãos, nossos trabalhadores, os motoristas, todas as pessoas que estão nas lives. Coloca a tua proteção sobre os médicos, dá sabedoria, unção para eles, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, todas as coisas, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Amém? Vou falar a bênção apostólica. Amanhã, 19 horas, nós vamos estar orando, intercedendo pela joelho palavra. dobrado, intercedendo pelas palavras, de que o Espírito Santo possa falar no nosso coração, que nada da nossa boca, de quem for pregar, seja do humano, mas seja do Espírito trono de Deus, Santo de Deus, terra, falando do trono de Deus para nós, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós. E todos dizem: amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém vai impedir. Né, Daílson? Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Eva, Maria, olha que lindo, tá todo mundo até aí. Amanhã às 7 horas da manhã, se Deus nos permitir. Chuva de bênção, irmãos, aqui tá chuvinha.